Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2017, para as classes de jovens e adultos, com o tema O Sermão do Monte. Estudo dos capítulos 5, 6 e 7 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós estamos agora na segunda lição, considerando esse Sermão do Monte como aquelas oportunidades que Jesus tinha de estar ensinando ao povo, e isso de uma forma prática, ou nos montes, que é o nosso caso, como outras vezes ele ensinava no templo e outras vezes ensinava junto à praia do Mar da Galileia. Mas agora o nosso estudo é o Sermão do Monte, lição de número 2, com o título Os discípulos de Cristo são o sal da terra e a luz do mundo. Este estudo vai envolver os versos de 13 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Nosso texto áureo proposto está no verso 16, quando se diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Já o nosso texto bíblico de classe, do verso 13 ao verso 16, e que temos dentro das nossas Bíblias, e que assim passo a ler: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nosso texto de estudo, ou nosso esboço para estudo, dessa lição 2, os discípulos de Cristo são o sal da terra e a luz do mundo, consta conforme o nosso padrão de uma introdução e 3 tópicos, sendo o primeiro: o discípulo de Cristo é excelente como o sal da terra, o discípulo de Cristo é relevante, é importante como a luz do mundo. Terceiro tópico: propósito da excelência e da irrelevância cristã. E finalizando com uma conclusão. Posto este esboço, vendo já a nossa introdução e nos ligando já com a lição anterior para entrarmos nessa nova lição, nós temos um primeiro parágrafo dentro do material de classe, no nosso estudo, que diz: o Sermão do Monte se inicia com a declaração das bem-aventuranças, nas quais o Senhor Jesus aponta as qualidades espirituais que constituem o caráter do verdadeiro súdito e herdeiro do reino dos céus. Em seguida, ele pronuncia os próprios discípulos como participantes desta sorte. Bem-aventurados sois vós, particularmente no que respeita a como seriam perseguidos pelos homens por causa da justiça. E agora, através das comparações estabelecidas no texto da presente lição, Cristo ressalta o outro lado desta relação dos fiéis com o mundo. Se, por um lado, seriam odiados e perseguidos, por outro, seu exemplo em obras
e suas palavras seriam alvo de grande atenção e interesse dos homens, como foram as obras e palavras do próprio Mestre. Assim veremos que o Senhor espera de cada um de nós, como representantes do seu reino celestial, perante o mundo. A colocação nessa introdução é lembrarmos que Deus, falando aos seus discípulos e aqueles que o ouviam com sinceridade e com real interesse, que eles eram bem-aventurados. Mas logo depois Jesus coloca uma outra situação de como eles deveriam estar neste mundo, não como que acuados pelas perseguições, mas sabendo que tem uma missão frente ao mundo, de ser sal e de ser luz. Eles são representantes de Cristo Jesus na terra. Os verdadeiros cristãos estão aqui colocados por Jesus para representar o reino dos céus. Este é o nosso assunto e que vamos estar desenvolvendo. Lembrando que o versículo apontado neste texto da introdução é quando Jesus, no verso 20 do capítulo 15 de João, disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Em Jesus temos exemplo de perseguição sem causa alguma, Jesus fazendo todo o bem, mas ao mesmo tempo em Jesus muitos estavam atentos e tiveram suas vidas transformadas, foram salvos pelas mesmas palavras que Jesus disse àqueles que por sua vez rejeitaram. Uns rejeitaram e outros guardaram, e aí está a salvação destes últimos. E nesse contexto nós também, por um lado perseguidos e por outro lado sendo representantes do reino dos céus. É uma missão nossa diante do mundo. Seguindo em frente, lembrando que temos nosso primeiro tópico com o título: o discípulo de Cristo é excelente como o sal da terra. Deve ser excelente, deve guardar esta qualidade, sendo, como diz o texto, sal da terra. É o verso 13 da nossa lição no capítulo 5 de Mateus. O verso 13 diz para nós: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Assim sendo, passando a um primeiro parágrafo do nosso material de classe, nesse primeiro tópico, o discípulo de Cristo é excelente como o sal da terra. Podemos então ler o texto que diz: as declarações vós sois são enfáticas e categóricas, como são as bem-aventuranças, e determinam não o que todo cristão pode, mas o que deve ser. Mas tratando da comparação em si, quando Jesus diz que os discípulos são o sal da terra, dentre as muitas qualidades e utilidades deste mineral nos tempos de Cristo e em nossos dias, pelo menos duas delas estão em vista neste contexto: o sal como tempero e como agente de preservação ou conservação. No primeiro caso, o Senhor Jesus quer dizer que o caráter de um verdadeiro cidadão do reino dos céus, tal como expresso nas bem-aventuranças, não apenas se distingue radicalmente dos demais homens em seus pensamentos, motivações, propósito e obras, mas também é incomparavelmente melhor, excelente e o único que agrada a Deus e alcança a sua aprovação.
Assim como um prato temperado é distinto, mais saboroso e preferível a um prato insípido. Muito bem, são essas colocações iniciais que temos neste texto. Senhor categoricamente nos chama de sal da terra. E aqui estão duas qualidades colocadas como principais e dentro do nosso estudo também. Sal como conservador, daquilo que está bem, e evitar, vamos dizer assim, a perda da qualidade e ao mesmo tempo dar gosto, razão favorável na face da terra para a existência de um cristão. Numa sequência normal, lembrando primeiramente o verso ou texto bíblico apontado, está em Romanos capítulo 8, verso 5. Texto esse do verso 5 ao verso 8, que lembram para nós que isso só é possível ser sal da terra e ser agradável ao Senhor se de fato tivermos a qualidade que o Senhor quer. E essa qualidade só é possível andando em espírito, porque os que andam segundo a carne, a tendência natural da carne é se corromper. Por isso o verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí, nós, andando em espírito, damos sabor agradável a Deus com respeito à nossa vivência no mundo, temperando, trazendo algo especial ainda neste mundo. Aí temos um detalhe para podermos perceber: terminando a obra da igreja na face da terra, não tem mais nada a fazer aqui. Não existe mais nada a ser feito na terra se a igreja for tirada. É tal qual aquele que é morno, para Deus não interessa. É como o vômito que ele vai lançar fora, não aceita. Então, sejamos temperados, sejamos sal no mundo que nós vivemos. Numa sequência da nossa lição, no parágrafo 2 do material de classe, posso estar lendo ainda: em segundo lugar, a excelência de um caráter renovado não apenas é frutífera e benéfica para o que a possui, mas também para aqueles que não fazem parte do reino de Deus. O mundo é corrupto e mau, mas os súditos do reino dos céus, que apesar de não pertencerem ao mundo, estão nele como enviados da parte de Cristo, exercem poderosa influência santificadora, cada um em sua própria esfera de atuação e convivência com os homens, pondo freio à corrupção geral e ao desregramento do pecado na sociedade humana. Assim como o sal preserva da corrupção natural e inerente aos alimentos em que é aplicado, retardando a sua degradação. Muito bem, vamos lembrar, por exemplo, da vida de homens de Deus na face da terra, que foram sal, de fato, temperando aquela ocasião, aquela sociedade, aquele tempo. Observem, inicialmente, que Abraão suplicou pela cidade de Sodoma e Gomorra, se tão somente ali tivesse sal suficiente para esperar um pouco mais de tempo. Estou falando assim, dizendo com respeito aos 50 que Abraão queria que Deus poupasse a cidade por os 50. Seria o sal que iria ainda dar oportunidade àquela geração de não ser destruída de imediato naquele dia. Mas só tinha um cristalzinho de sal, só Ló. E Deus, ainda em misericórdia, tirou o cristalzinho de sal do que estava corrupto, mas trouxe o juízo àquela terra.
Mas nós temos muitos outros, como os juízes, que se o povo de Israel estava se corrompendo, o Senhor, na sua misericórdia, julgou Saul. Juízes. E no tempo dos juízes, as coisas ficavam acertadas e o povo melhorava diante de Deus. Muitos se convertiam a Deus, eram salvos. Vou colocar uma coisa aqui. Muito bem, o sal é tempero, é uma qualidade que nós estamos colocando. Mas por outro lado também o sal conserva para não vir a degradar, estragar a carne, a vida humana, que a sua tendência é de corrupção. Mas se eu tiver uma carne estragada e colocar sal, não há retorno. Não há retorno. A carne continua se estragando. Dentro da faculdade natural, física, química, do sal, colocando o sal na carne, ele preserva. Muito bem. Só que nós crentes, sal da parte de Deus, temos poder de Deus em nós, para que salgando a carne estragada, ela venha a regenerar. Estão entendendo o que eu quero dizer? É muitos que se convertem. Por isso que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes entrariam antes no reino do céu do que os próprios fariseus e saduceus e etc. Qual é o sentido? Muitos que já estavam em corrupção, mas com o sal da graça de Deus em Cristo Jesus, depois nos discípulos, eles foram curados, sarados. A carne corrupta melhorou e ficou saudável diante de Deus. Perdoe essa expressão dessa forma de carne, mas é a nossa natureza. A palavra de Deus, nós como sal temos o poder de transmitir vida àquilo que já estava em processo de morte. Mas como poderíamos dizer assim que somos sal para o mundo? Tem muitas formas de ser sal. Podíamos estar dizendo, não dando escândalo, aborrecendo o mal, tendo uma palavra temperada, pacífica, aconselhar de conselhos bons para as pessoas ao nosso redor. Aí sim nós estamos servindo de sal. Se nós formos andar segundo este mundo, o que vemos naturalmente no mundo é uma tendência constante de um mal puxar outro mal. Se eu falar uma coisa má, a pessoa vem com outra dose mais forte desse mal. Não, é o contrário, levar palavras contrárias, pacificadoras, conselhos bons de restauração e tudo mais. Por isso que temos essa situação de casamento, que hoje em dia está uma tristeza. Mas onde está o dano? Muitos cristãos, em vez de permanecerem firmes no propósito de Deus, mantendo o casamento segundo os padrões de Deus, por qualquer questão agora acham que também tem direito de divórcio segundo o casamento, etc. Aí pronto, foi uma avalanche de separações, casamentos arruinados e desesperanças pela frente. Mas tendo uma conservação, se o cristão tivesse firme diante do mundo que estava errado, se mantendo de fato firme, restaurando os casamentos, muitos poderiam nisso ter esperança e virem também a ter os seus casamentos restaurados. Por isso vamos dizer, são exemplos de pessoas que mostraram ser sal, trazendo cura e tempero na vida de muitos na face da terra. Entre nós mesmos, vamos observar que muitos de nós aqui tiveram problemas familiares, mas conservaram-se, conforme a palavra de 1 Coríntios 7. Houve separação, que se reconcilie, ou então fique só. E muitos permaneceram anos e anos só, esperando uma possibilidade de reconciliação. E um dia isso aconteceu, e hoje o casamento está restaurado e melhor do que no seu início. Isso é exemplo para nós de ser sal.
mostrar para o mundo que tem cura sim. O sal é um remédio bom, e no caso do crente, pela operação do Espírito de Deus, faz até o morto reviver, ou que estava já em processo de morte, ser restaurado. Lembremos dos versos apontados nesse parágrafo, como está escrito no capítulo 9 de Marcos, verso 50: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa parte final, mas dentro deste texto. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Colossenses 4, verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E assim outras palavras mais. Basta-nos esses dois exemplos. Passando à frente, ainda dentro do material de classe, num terceiro parágrafo, temos o descrito: contudo, resta esta temível exortação: se o cristão não possui ou perde essa excelência, deixando-se corromper e conformar pelos padrões do mundo, em nada mais se distinguindo do comum da humanidade, sua condição é pior do que a do incrédulo, e deve esperar por uma severa reprovação da parte de Deus, assim como o sal que se tornou insípido, para nada mais presta, senão ser jogado fora e depois pisado pelos homens. Muito bem, observem esse parágrafo 3, na continuidade da lição, o perigo de deter esta qualidade benéfica em nós mesmos. Perdendo isso, perdeu tudo. E para Deus não tem mais sabor. Não tem mais sabor. Um exemplo que percebi durante os anos de fé, que no Brasil inteiro, cristãos, não cristãos, evangélicos e outros segmentos religiosos mesmo, todos tinham, dentro daquilo que hoje é chamado de usos e costumes, sim, tinha usos e costumes bons. Usos e costumes bons. Lembro perfeitamente, na minha cidade onde eu nasci, não tinha igreja evangélica nenhuma, mas todo mundo tinha um porte saudável nas suas vestimentas, havia moral na cidade, casamentos conservados, bons modelos familiares, tudo se via no Brasil inteiro. Mas foi só chegar a televisão, pronto, até os cristãos evangélicos, a Assembleia de Deus foi degradando. Nós, evangélicos, achando que era normal ficar daquele jeito que a televisão trazia de países externos. E o sal se tornou insípido. Fomos recuando nos bons costumes, nas boas vestimentas, na moral e tantas outras coisas, e agora temos este quadro dentro, vamos dizer assim, do chamado cristianismo no Brasil, que é um escândalo para muitos e vergonha para aqueles que ainda querem conservar o modelo antigo. São chamados de atrasados, ou na verdade são sal que ainda permanece atuante. Vamos considerar isso. Tolerar, suportar é uma coisa, mas viver de conformidade com os outros, isso não é correto. Por exemplo, já vi até pastores e esposa dizer: não, agora a gente tem que andar como eles andam para ganhá-los. Fiquei olhando assim, Jesus andou com comilões,
com publicanos, com beberrões e etc., mas ele não se envolveu nessa atitude, ele permaneceu no mesmo padrão. É um sal que não se deixou estragar, antes levou cura para muitos. Então os evangélicos que querem andar conforme o mundo para ganhar o mundo, saibam uma coisa: são sal que já está perdendo a sua qualidade, até pelo próprio mundo depois é desprezado. Por isso que diz a palavra: aquele que recua é como aquele que depois recebe 7 vezes mais do que tinha antes de ser liberto. Seu estado se torna 7 vezes pior. Nem o mundo mais o aceita como aquele que quer fazer parte da sociedade deles. Sal estragado só serve para ser pisado pelos homens. Então é um alerta que nós devemos ter cuidado. E isso é geral. Lembremos de um sal que se estragou. Balaão se estragou e levou a muitos, milhares, a serem estragados também. Ainda bem que nós temos Finéias e outros mais que permaneceram sal no meio do povo de Deus. E Finéias foi um exemplo de sal na sua geração, enquanto uns estavam se corrompendo e ele manteve o padrão. E por isso mesmo foi achado graça diante de Deus, não destruiu o povo de Israel, mas antes, pela posição de Finéias, firme com Deus, reprovando a idolatria e toda a lascívia do ato que estava acontecendo lá em pleno deserto por conselho de Balaão, por ele ter sido colocado em posição contrária, pronto, sarou o povo. Mas os que se corromperam foram rejeitados. Nesse parágrafo temos os textos bíblicos apontados. São textos bons, adequados, como Romanos capítulo 12, verso 1 até 3, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esta é a palavra de exortação sempre para nós. Se o mundo vai se corrompendo, tomemos cuidado, não podemos recuar, é da nossa posição para melhor. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não temos que andar no passo do mundo. O mundo vai se afastando, descendo no abismo, nós temos que fugir dele, até da beirada do abismo, para ficar com mais segurança. O outro texto importante, Hebreus 6, versos 7 e 8, quando diz: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Deus está sempre trazendo chuva sobre nossas vidas, para nós de fato produzirmos frutos. Mas o verso 8 alerta: mas pela mesma chuva, graça, oportunidade de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim a ser queimada. Dando sequência no nosso esboço, na sequência natural, tópico 2, o discípulo de Cristo é relevante, é importante, é destaque como luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Lendo esses versos, novamente lembremos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Muito bem. Aí está o novo texto. Dentro da nossa lição, material de classe, primeiro parágrafo, tópico 2, o discípulo de Cristo é relevante como a luz do mundo. Podemos ler o texto. A comparação seguinte, em que Cristo afirma que os discípulos são a luz do mundo, não é mais difícil de entender. O cristão não apenas participa de uma natureza espiritual excelente, obra da graça e poder de Deus entre os homens, mas também é importante e indispensável para o mundo, pois sem ele os homens estão completamente perdidos e sem esperança. Muito bem. É o que nós vamos estar estudando. Jesus dizendo que aqueles que são tidos como bem-aventurados, com qualidade de um verdadeiro cristão, que tem a graça de Deus, recebeu da sua nova natureza, sim, é luz do mundo. E a luz é indispensável. Dando sequência, passando ao segundo parágrafo do nosso estudo, nós podemos ler no material de classe: é da natureza da luz ser comunicativa, propagando-se e iluminando a todo o ambiente e aos que estão nele. A luz dispersa as trevas, mostrando as coisas tais como são. Por isso é tão útil, mesmo indispensável ao homem, se este quiser saber para onde vai e o que está fazendo. O mundo jaz em trevas, pois está do lado de fora do reino, nas trevas exteriores, da ignorância acerca de Deus e da prática de obras infrutíferas e condenáveis. Não sabe para onde estão indo, nem para onde devam ir. Mesmo com todo o avanço do conhecimento técnico, cultural, filosófico e moral, o homem está perdido nesse mundo. Mas continuemos. Cristo, por sua vez, é a verdadeira luz do mundo, comunicando graça e verdade no conhecimento de Deus. Logo, aqueles que o seguem recebem a mesma luz, tornando-se eles mesmos luz para os que estão de fora. O discípulo de Cristo é uma referência para o mundo quanto à vontade de Deus e o caminho que leva à salvação. Como uma cidade iluminada em um alto monte, em uma candeia acima no alto de um velador. Há palavras que muitas vezes estão na Bíblia e muitos às vezes não entendem bem. A palavra diz, por exemplo, e já lemos mais de uma vez no texto e aqui, no texto bíblico e aqui no material de classe, velador nada mais é que um sustentáculo para o iluminador, para a lâmpada, para a candeia, para aquilo que é a fonte de luz. Um candelabro é um velador nesse caso, ou uma calha destas num ambiente como o nosso que segura a lâmpada, seria como o velador segurando a fonte de luz no lugar adequado para iluminar a todos. Isso é o velador. Não se coloca a luz debaixo, ou a candeia, ou a lamparina, ou a lâmpada debaixo de um alqueire, ou seja, de um vasilhame qualquer, uma bacia, de um jarro. Não, tem que estar fora para iluminar. É diferente. E trazer luz a todos. E observe que uma luz acesa, ela não vai direcionada só no lugar, ela se dispersa totalmente, trazendo luz a todo o ambiente. Aí podemos ver o caminho por onde podemos passar, podemos evitar algum perigo nesse caminho, podemos não tropeçar, vamos perceber detalhes, cores das demais coisas. Assim, espiritualmente também é trazido uma visão de uma realidade
na ordem espiritual das coisas de Deus, quando o crente anda na presença de Deus, sendo então luz. Vamos perceber, por exemplo, José no seu tempo. Era uma luz maravilhosa. Mostrou algo especial no seu comportamento, porque todos que viviam com ele percebiam alguma coisa especial nele, podiam nele confiar. Entregaram para ele a administração, tanto da casa, do capitão da guarda, como até mesmo na prisão. Ele cuidava de tudo. Perceberam que ele tinha entendimento, visão das coisas, porque ele em si mesmo já tinha essa luz de Deus. Faraó teve um sonho, ninguém entendeu, todo mundo estava em trevas, mas veio a luz do entendimento de José e trouxe claridade, mostrando não só o imediato, mas o que estava para vir no futuro. O imediato: há um Deus que quer operar alguma coisa e avisa com urgência que haverá 7 anos de fartura. Oh, que luz, né? Iluminou 7 anos na frente e depois iluminou mais ainda. O que iluminou? Outros 7 anos. Se tem 7 anos de fartura, que coisa boa. Mas cuidado, está iluminando mais longe. E lá mais longe, outros 7 anos à frente, há 14 anos à frente, do 8º ano ao 14º, fome. Por isso, pronto, José foi uma luz, um farol que iluminou longe, longe, de uma intensidade grande, trazendo salvação àquela geração daquela época. Isso é ser luz. Podemos perceber isso. Observem como luz também, nessa colocação da palavra e do nosso texto, em João Batista. Jesus chegou a dizer que João Batista era como a luz junto a qual muitos se alegraram e tiveram orientação, puderam perceber as coisas, porque muitos vinham de longe se aconselhar com João Batista. Os soldados queriam saber qual era o comportamento adequado para os soldados, vinham os cobradores de impostos para saber como é que é a forma certa de agir, vinham também os religiosos, vinham também e tinham a instrução de João Batista como o que deveriam fazer. Vinham casados também, ele poderia dar instrução aos casados, solteiros também, instrução para os solteiros, enfim, para todos, até mesmo para Herodes. Não tinha lícito ter a mulher de teu irmão. Pronto, ali estava uma luz que brilhou num certo tempo. E quantos desfrutaram desta luz? Inclusive muitos discípulos de Jesus, primeiramente foram discípulos de João Batista. Esta é a ideia de ser luz. Dentro do nosso texto, na continuidade, lembre-se que foram apresentados alguns versos, como em Efésios capítulo 4, verso 18, que diz: o mundo está com o povo, as pessoas entenebrecidas no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. É a realidade aos olhos de Deus. Os homens estão envoltos em trevas, o mundo jaz no maligno, príncipe das trevas. Efésios 5:11, a orientação: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Como é que se reprova as trevas? Sendo luz. Então, se é de trevas algumas coisas que hoje o mundo adota, nós devemos estar mostrando o contrário, expulsando estas coisas. Nós estamos vendo uma tendência de destruir a família, os princípios familiares. Vamos ter então uma família exemplar, mostrando a todos que é possível casar, manter um casamento, gerar filhos e ter esses filhos num caminho do temor do Senhor em direção à salvação eterna, os céus. Continuando, 1 João capítulo 2, verso 11: mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. É o fato contrário. Já em Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Interessante lembrar o exemplo de Pedro e João, né? Que, reconhecidos como indoutos, pescadores, homens brutos, mas diante do conselho do Sinédrio tiveram palavras firmes de entendimento, de fé em Deus, de uma fidelidade a Jesus, e todo mundo olhava assim e reconheceu que eram aqueles que andavam com Jesus. Muito bem. Continuando João capítulo 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque no outro tempo, 5:8, eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Observem, professores, que nós temos uma variedade, uma fartura de versículos bíblicos que falam sobre este assunto, de sermos luz e o contrário, sermos trevas, ou o mundo em trevas e os que estão em Cristo ser luz. E podemos usar adequadamente um desses versos ou aqueles que nós mesmo conhecemos e poderemos depois selecionar adequadamente. Encerrando essa parte do tópico 2, o discípulo de Cristo é relevante como a luz do mundo. Podemos ler no parágrafo 3, o caráter santo de um cristão simplesmente não pode passar despercebido pelo mundo. É da natureza das coisas de Deus se contrastarem com as coisas terrenas e com isso ficarem em relevo. Nas palavras de Jesus, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Percebemos uma exortação a que não negligenciemos essa luz que foi acesa em nós, abafando ou fazendo pouco caso de nosso testemunho diante dos homens. Mas entendamos que para isto o Senhor nos gerou de novo e que uma luz oculta de nada serve. Atenção para isso, alerta da própria palavra. Observem que muitos se envergonham do Evangelho de Cristo. Se dizem cristãos dentro da igreja, mas lá fora ocultam isso. Chega no trabalho, chega na escola, chega no comércio, ele não mostra como que esconde a luz que há nele. A não ser um caso extraordinário que diz: mas você é crente? Ah, eu sou crente. Ah, eu não sabia, 10 anos juntos. É luz que estava escondida. Se de fato é luz, estava escondida. Mas vamos entender, vamos ter liberdade, não vamos ter timidez, não vamos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Vamos simplesmente deixar essa luz estar fluindo de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Porque muitos, sem a gente falar, vão somente olhar o nosso modo de vestir, nosso modo de andar, por onde passamos, o que fazemos, como respondemos, e eles vão perceber: opa, tem algo diferente aí. Eles vão notar algo e vão diferenciar uma resposta certa de uma resposta errada, um comportamento certo de comportamento errado. Estamos sendo luz, estamos clareando as coisas, e muitos vão estar tendo esse exemplo. Lembro do pastor Vidêncio, que depois de muita resistência, de fato, por último, quis e veio para o Evangelho, mas entre tantas igrejas e tantas pessoas, falou: não, mas eu vou para a igreja do irmão Tito. O irmão Tito é cristão mesmo, então eu vou para a igreja onde está o irmão
Tito. Aí está, é uma luzinha que brilha, mas que já indicou para este irmão pastor Vidêncio que onde o irmão Tito podia estar, havia outras luzes mais. Aí tem essa comparação, irmãos. A cidade sobre o monte é uma igreja, uma multidão de várias luzes. Nossa igreja deve sempre ter um padrão de vida adequado para nós podermos ser de fato cidade sobre o monte. Mas uma luzinha de um poste afastado já clareia bastante também, é um destaque. Ou somos luz no caminho ou somos luz na cidade, mas não importa. Vamos entender a cidade como muitos crentes juntos, verdadeiras luzes. Aí vamos ter zelo também pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa instituição, e andar no padrão proposto, que é justamente uma preocupação de estarmos sendo luz e sendo sal. Se não, deixa cada um andar como quer. Isso não é ser luz, nem estar promovendo algo que seja bom entre os fiéis. Tem muitos que vêm à igreja e compostos diferentes lá fora, mas não está correto. O correto é vir para a igreja como um crente, como adorador de Deus, como quem vai para o céu, e lá fora ser do mesmo jeito. Por que ter padrão diferente? Não precisa ter padrão diferente, seja o mesmo, em todo lugar, em todo o tempo. Continuando o nosso assunto, vamos passar em frente. Nosso esboço, terceiro tópico, o propósito da excelência e relevância cristã. É o verso 16 do nosso texto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O propósito da excelência e relevância cristã é, além de nós sermos sal, dando sabor, transmitindo sabor, ou levando a conservação ou a cura àquilo que pode se estragar, adoecer, ou como luz clareando, mostrando a realidade das coisas, o certo e o errado, o bom e o mal, é também nesse aspecto de glorificar a Deus, porque é impossível que alguém possa ser luz ou sal se primeiramente não for por parte de Deus, graça de Deus. Na nossa lição, material de classe, no primeiro parágrafo desse tópico 3, o propósito da excelência e relevância cristã, parágrafo 1, podemos ler: o Senhor conclui esta breve sessão do seu discurso com uma prescrição muito prática àqueles que ele chamara de sal da terra e agora de luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz. Entenda-se, sejamos aquilo que devemos ser, agindo em conformidade com a nova natureza espiritual que Deus nos deu, cultivando e desenvolvendo aquelas qualidades implantadas em nosso caráter pela boa palavra de Deus, não nos conformando nem descendo aos padrões deste mundo, e isso em toda a nossa maneira de viver. O texto apontado é Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E temos em Gálatas também 5, capítulo 5, que os frutos do Espírito são de fato aquilo que nos coloca como sal da terra, frutos do Espírito que nos coloca como luz deste mundo. Na sequência, o parágrafo 2: somente seremos excelentes e relevantes para o mundo se o nosso testemunho for conhecido do mundo. Por isso a luz deve resplandecer diante dos homens, e eles devem ver as nossas boas obras. Não se trata de exibicionismo, nem de ostentação de uma religiosidade exterior, mas é uma verdade clara nas Escrituras que o cristão deve dar testemunho ao mundo
tanto em palavras como por obras. A mesma sociedade que nos persegue e nos odeia é a que deve ver as nossas obras e ser impactada pelo nosso testemunho, ora para ser confundida naquilo em que falam mal de nós, ora para reconhecer que Deus está conosco. Lembremos, por exemplo, de Eliseu, né? Eliseu fazia a sua trajetória direta, a mulher sunamita só olhando, ele indo, ele vindo, e já percebeu, aí está um santo homem de Deus, santo homem de Deus. Daniel, em Daniel há um espírito excelente. Em Daniel não se vê nada que o macule, nem na lei dos homens, nem na lei de Deus. Assim deve ser conosco também. Então, somente sendo o que nós temos que ser, segundo aquilo que Deus opera em nós, ou pelo novo nascimento, ou por sermos uma nova criatura. Nesse texto, vários versículos bíblicos podem ser explorados, entre outros tantos. João 13, verso 35, disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Filipenses 4:5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E 1 Pedro 2, verso 11 e 12, quando Pedro exorta: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Estou lembrando agora daquele fato do passado, quando milhares de cristãos eram mortos, levados às prisões e também ao Coliseu Romano para serem mortos de formas terríveis, por homens ou por feras, ou nas fogueiras. O testemunho deles de enfrentar a morte já era suficiente, não dava tempo de pregar ali, mas a forma deles enfrentarem a morte por causa do Senhor Jesus impactava as pessoas, e muitos se convertiam. E a palavra naquela época era: o sangue dos mártires é semente. Quanto mais cristãos eles matavam, mais gente se convertia, porque o testemunho, sal e luz da terra. Então essa palavra permanece conosco. No terceiro tópico, ou melhor dizendo, nesse terceiro tópico, propósito da excelência e relevância cristã, nós temos um parágrafo terceiro que diz: e assim chegamos à declaração do supremo propósito, pelo qual o Senhor nos compara ao sal da terra e à luz do mundo, porque Ele nos fez participantes dessas bem-aventuranças que nos tornam excelentes e relevantes para o mundo, por causa da sua própria glória. Se são as nossas obras que os homens devem ver, por outro lado, são obras que nenhum homem jamais poderia fazer sem a graça de Deus. Logo, são mais propriamente obras de Deus realizadas em nós ou através de nós, e é por isso mesmo que o glorificam. O propósito de Deus é dar glória, não a nós, mas ao seu próprio nome, diante dos homens. E esse deve ser também o nosso propósito. Sal e luz. Lembro num particular
Nós precisamos ter cuidado, como evangelizadores que devemos ser, testemunhas de Jesus. Nós devemos apontar o caminho que leva a Cristo, sendo Cristo o caminho que leva ao Pai e à vida eterna, à verdade, etc. Muitas vezes vão atrás de discípulos, mas querem deixar os discípulos presos a si mesmo, como se ele fosse a luz suficiente e alvo do propósito de Deus. Está errado. Nós temos que ser luz para mostrar o caminho que leva a Cristo. Ou então tira de nós a luz, vamos ser a placazinha que deve estar no caminho, né? Dizendo que este é o caminho, andai por ele. Pronto. E aqueles que estão vindo após nós vão estar depois encontrando Cristo Jesus. É uma palavra que encontramos também dita pelos profetas, que muitos viriam aos judeus e tomariam na veste de um judeu. 10 homens tomariam a veste de um judeu e diriam: andaremos contigo, estaremos contigo, iremos contigo, porque temos visto que Deus é contigo. Então onde você for eu vou, porque Deus é contigo, assim Deus estará com nós também. É um fato dentro da palavra de Deus. Muito bem, nessa sequência, nesse parágrafo último, temos outros versos mais apontados como modelos, textos propostos para serem discutidos em classe. Aí está João capítulo 3, verso 20 e 21, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. É a parte negativa. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Efésios 2, verso 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não fazemos boas obras para ter mérito e com isso podermos ser salvos, não. Somos salvos e conduzidos a um proceder a boas obras. Observem bem, obras preparadas por Deus, para que desta forma, agindo, sejamos sal e luz. Capítulo 15 de João, verso 4: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E o verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Outros textos mais podem ser procurados adequadamente. Indo para a conclusão do nosso estudo, no final do material de classe encontramos o texto que diz: a exortação ilustrada nos versos que ora estudamos está em estreita ligação com as bem-aventuranças. Se somos daqueles que, pelo arrependimento e perdão dos pecados, fomos trazidos para fazer parte do reino de Deus, e agora declarados felizes, bem-aventurados, benditos, pois predestinados a um grande galardão nos céus, então repousa sobre nós uma grande responsabilidade para com aqueles que estão de fora, como embaixadores do reino dos céus. Cabe a nós anunciar, tanto pela palavra como pela virtude da nova vida em Cristo, as boas novas de Deus a todos os homens. Ou seja, as bem-aventuranças que antes estudamos vão de fato fazer com que sejamos sal e luz. Aí a palavra das bem-aventuranças: pobres de espírito ou humildes, chorar pelas causas certas. Outra, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordiosos,
limpos de coração, pacificadores. Todas estas coisas fazem-nos ser sal e luz. Dentro dessa lição, observe os professores que estamos apresentando este material, esta condução, mas cada professor deve, para um texto, uma exposição diante da classe, se colocar, se preparar conforme o seu modo de ser para colocar essas verdades. O cristão como sal e luz. Aqui somente uma exposição geral para que depois possamos estar disto partindo para aquilo que devemos adaptar conforme o nosso modo de ser. Outros exemplos podem ser colocados, outros textos bíblicos podem ser colocados ou simplificados dentro de tanto texto no material de classe. Pegamos um ponto básico e trazemos os 3 tópicos de uma forma mais objetiva ou direta, conforme o modo de ser e apresentar de cada um. Assim concluímos nosso estudo, que dentro do Sermão do Monte é a lição 2, os discípulos de Cristo são o sal da terra e a luz do mundo, e tivemos este esboço trabalhado, a introdução e 3 tópicos. O discípulo de Cristo é excelente como o sal da terra, o discípulo de Cristo é relevante como a luz do mundo, e o propósito da excelência e relevância cristã, fechando com a conclusão. E o nosso texto áureo é o que deve estar colocado como máxima: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Que Deus nos abençoe assim, em Cristo Jesus. Amém.